Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí online, sempre é um prazer estar conversando aqui com vocês um pouquinho, trazendo esse momento de reflexão. Meu nome é Cássio, eu sou um dos professores dos Teens, sirvo nesse ministério com muito orgulho, com muito prazer. Continuando aqui a nossa série de mensagens, Você é o Único, estamos aqui na nossa segunda parte, ou segunda semana, né? E eu pergunto aqui para vocês, você já seguiu alguém nas redes sociais e tal, mas de repente você encontra essa pessoa, tá? Você seguiu no Instagram, tá lá tudo bonitinho e tal, de repente você encontra essa pessoa e aí você percebe que na rede social ela é uma coisa, mas no mundo físico, na realidade, ela é outra. Então leva aquele choque de realidade. Por que acontece muitas vezes isso? Os nossos olhos, né? Nossos olhos, eles mostram coisas bem diferentes do que elas realmente são, né? Usamos nossa vista para tirar conclusões. Não sei se vocês sabiam que logo quando você conhece alguém, em 7 segundos aproximadamente, o nosso cérebro ele já assimila a pessoa e já faz uma pré-concepção desta pessoa, um pré-conceito desta pessoa. Ou por que o cérebro age assim? Porque ele quer conforto. Ele tem o hábito de categorizar, né? Levar em categorias as pessoas, as coisas. Isso é muito mais confortável para o cérebro, né? Mas, de novo, sempre a Bíblia, a palavra de Deus, ela está aqui para nos orientar. E tem uma história bem interessante que fala exatamente de como que os nossos olhos nos enganam na maioria das vezes. Eu te convido a abrir aqui em 1 Samuel, que se encontra no Antigo Testamento, tá? 1 Samuel capítulo 16, no versículo 6 a 7. 1 Samuel capítulo 16, no versículos 6 a 7. Samuel era um profeta, tá? O que era um profeta? Um profeta era uma pessoa ungida, escolhida por Deus para levar a mensagem dele para o povo de Israel ou para outros povos, tá? Então Samuel ele foi um desses profetas. E ele diz aqui no capítulo, no seu primeiro livro, que ele tem 2 livros. Então no primeiro livro, de Samuel capítulo 16, no versículo 6, fala aqui: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Esse aqui significa que eles estavam procurando um novo rei para Israel. E quem foi incumbido dessa tarefa foi Samuel. Então ele chegou aqui na casa de Jessé, viu Eliabe e achou: é ele. Mas vamos continuar a história. Porém, disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Muitas vezes, o que nós vemos sobre as pessoas nos levam a decisões erradas. O grande problema de tudo isso, gente, é que a gente costuma fazer isso o tempo todo. A nossa natureza pecaminosa, nossa natureza sujeita à queda do homem, quando nossos primeiros pais erraram, né, toda essa história, nos leva a tirar esse tipo de conclusão. E não é bem assim, ou seja, nós vamos muito pela aparência, nós vamos muito pelo que os nossos olhos veem. E vocês veem aqui nesse versículo, como que Deus vê? Ele não vê só a aparência, ele vê o coração, ele vê tudo. Ele é onipresente e principalmente onisciente. Ele tem a ciência de todas as coisas, né? O padrão de Deus Criador é o que realmente importa para nós. E qual que é esse padrão, né? O padrão é o que ele determina, ou seja, é o que ele faz com nós. A imagem de Deus é o que nós somos, como foi falado na primeira aula. Só que daí eu pergunto, será que a imagem de Deus reside em todas as pessoas, inclusive naquelas pessoas que nós não gostamos? É complicado, né? Sabe aquela pessoa que faz bullying com você? Sabe aquela pessoa que te tormenta? Aquela pessoa que fica tirando sarro da tua cara? Aquela pessoa que tira sarro dos outros, faz bullying, xinga, bate? Será que a imagem de Deus reside nela? É complicado isso, né? E como devemos agir? Deus, muitas vezes, ele vê o que nós não conseguimos ver, né? Ele vê todo mundo, todos nós, como a sua bela criação. Porque ele nos fez. Ele fez todas as coisas.
tudo e todos. E essa pessoa que muitas vezes faz bullying com você, essa pessoa que, de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós vemos, a gente fala, essa pessoa totalmente torta, não vale a pena, ela também é criação de Deus. Ela também vale a pena aos olhos de Deus, né? E o que é pior, é difícil a gente aceitar isso. Quando a gente fala um pouquinho sobre isso, me lembra a história de Paulo, né? Paulo, ele era cruel. Paulo, de forma alguma, ele seria escolhido para ser um emissor da palavra de Deus. Isso aos nossos olhos. Só que aí, na hora que Deus entra na história e atua na vida de Paulo, tudo se transforma. Vamos ver um pouquinho agora, de novo, a Bíblia, no Salmo 139. Te convido sempre a abrir a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus ela é santa, a palavra de Deus ela é gloriosa, a palavra de Deus ela é linda. Por isso que ela tem que fazer parte do nosso diário viver, tem que fazer parte da nossa vida. E agora o Salmo, no Antigo Testamento, tá? Quem escreveu também é Davi, falando sobre a onipresença, a onisciência de Deus, ou seja, que ele está em todos os locais, em todos os lugares, né? E ele sabe tudo sobre todos, ele sabe tudo sobre tudo, né? Então nesse Salmo, Davi, aqui no versículo 13, ele fala o seguinte, olha que lindo. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Gente, que lindo! Davi, ele escreveu isso, né? Mas ele não escreveu isso para nos trazer conforto. Ele não escreveu isso para ele. Ele escreveu e estava falando de todo mundo, né? Essa verdade é para todos. A palavra de Deus ela é verdadeira. Ele estava falando aqui justamente para aquele que você não gosta. Ele estava falando para aquele que você acha que não tem jeito. Ele está falando para aquele que você acha chato, para aquele que faz bullying contigo, quando tem aquela rodinha de pessoas tirando sarro com você ou tirando sarro de outras pessoas por causa do seu jeito de ser, porque você usa óculos, por causa da cor de pele, porque você manca, porque você é mais gordinho ou porque você é mais magrinho. Davi escreveu para todos nós. Aceitamos ou não, porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos somos feitos imago Dei, como foi na aula passada. Todos somos imagens e semelhanças de Deus e devemos levar a glória de Deus para todas as etnias, para todos os locais. Fomos criados, eu e você, com um propósito e para um propósito, feitos de modo único pelo nosso Deus Criador. Mas como ver, principalmente essas pessoas que a gente não gosta muito, como ver dela a imago Dei? Como ver nelas a imagem de Deus? Exatamente como Jesus fez. E como Jesus fez? Com amor. Com amor. Com amor. É isso que Jesus fez. Ele nos ordena a amar o próximo. E quem que é o próximo? O próximo é o meu próximo. É aquele que está do meu lado. Meu pai, minha mãe, meu responsável, meus primos, tios, amigos, vizinhos. É o meu próximo. E agora, só para a gente refletir um pouquinho, caminhando já para o nosso final dessa mensagem, para nós refletirmos um pouquinho e praticar. O nosso próximo, quando amamos, é dentro da igreja também. Por mais que muitas vezes a gente não converse muito com uma pessoa, mas nós, como igreja de Cristo, devemos nos amar. E a partir do momento em que nós nos amamos, o mundo vai ver o amor de Cristo através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através do que fazemos e por que fazemos. Olhar e ver cada um como imagem de Deus.
Isso é extremamente importante. Não importa o que ela seja, não importa o que ela faz, não importa como ela é. Olhar as pessoas como Deus nos vê. E principalmente, lembrarmos que nós somos valiosos para Deus. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós cometemos alguns erros, quando nós pensamos de forma indevida, ou quando nós olhamos de forma também não legal, quando julgamos, quando temos maus pensamentos. Deus, Ele nos ama, somos valiosos para Deus, e Ele nos dá o caminho para que nós possamos melhorar dia a dia. E agora, só para concluir, um desafio. Sabe aquela pessoa que você tem dificuldade para se relacionar na escola, aquela pessoa que você tem dificuldade para se relacionar na família, aquela pessoa que você tem dificuldade para se relacionar dentro da igreja ou da sua comunidade? Existe alguma forma de você ver a imagem de Deus nessa pessoa? Deixa esse desafio para vocês hoje. Que o bondoso Deus instrua o teu coração, que o bondoso Deus alimente a tua mente com bons pensamentos e que o maravilhoso Deus nos conduza dia a dia mais próximo dele. Até a próxima. Um abraço, até mais.